Opa, entrou. Agora apareceu? Apareceu. Pronto. A Cara, gente não desiste. Não existe, exatamente. Cara, primeiro agradecer muito a você, viu, esse momento. Sou um seu fã, né, te Obrigado. acompanho aí nas mídias e nos programas, etc. E a gente tinha marcado, né, o nosso encontro, né, aqui em Fortaleza. Infelizmente, esse momento aconteceu, né, e a Exato. gente adiou, né? Mas nós vamos mais na frente, nós vamos nos encontrar e Vamos. nos abraçar, se Deus quiser. Vai ser uma alegria. Rossano, para quem não sabe, psicólogo, mestre, né? Global, tal. Mas o que ele é mais importante de tudo é que o pessoal não sabe. Talvez alguém não saiba, é que ele é paraibano. De Campina Grande. Eu sou metade paraibano, metade cearense. Tá. Meu pai é de Pombal, não sei se você já ouviu falar. Conheço, eu tenho inclusive um amigo médico que é de lá, que ele mora em Campina, que é Beto. Ele é anestesista e as 3 filhas dele também são anestesistas. Pois é, eu morei em Pombal, rapaz, de 5 anos aos 14, né, que era a família do papai. E a família da mamãe é aqui do Ceará. Então, assim, a Paraíba, como eu sempre gosto de dizer, eu não nego, né? Amo a Paraíba, tenho o maior carinho. E ter você aqui para a gente conversar é muito interessante. Sandra, a gente está num momento inédito, né? Com certeza. Nas nossas gerações. A gente nunca tinha passado por um negócio parecido. Tudo é muito novo. E o pior, tudo muito duvidoso ainda, né? As estatísticas, os artigos, e é todo dia uma bomba de artigos, e uma categoria briga para lá, categoria briga para cá, remédio sim, remédio não, prega não presta. Para as pessoas, assim, vamos dizer assim, normais, isso já tem sido difícil, complicado, né? Deixando as pessoas ansiosas. Imagine para nós, profissionais de saúde, que somente nós que estamos nas emergências, né? As enfermeiras, os técnicos, os médicos emergencistas, que hoje, não sei se você sabe, mas nós conquistamos em 2015 uma nova categoria médica. Que bom, os emergencistas. Que é o médico emergencista, aquele médico treinado para trabalhar na emergência. Exato, realmente é toda uma especialidade para aquilo. Realmente, Isso. Que bom. Não tinha no Brasil. Depois de uma luta de 20 anos, nós conseguimos em 2015 que isso fosse assegurado a todos os médicos. Então, hoje nós temos, como tem o cardiologista, o pneumologista, hoje tem o médico emergencista, com 3 anos de residência, né, trabalhando intensamente ali para poder melhorar a qualidade, né, esse caos da emergência que a gente vê nas televisões. Meu amigo, o que é que a gente pode fazer para amenizar, né, a ansiedade dessas pessoas, né? Nós temos aqui, inclusive deve estar nossos psicólogos aqui, nós temos um grupo de psicólogos trabalhando junto à nossa residência. Eu sou coordenador aqui da residência de emergência do Ceará. E a gente já faz um trabalho, não da agora, isso é um trabalho já antigo, né? Já pelo estresse mesmo da profissão. E a gente faz um acompanhamento com ele. Opa, a Sami entrou aí, a Sami Ribeiro é uma das nossas psicólogas, né? Trabalha com a gente. Bem-vindo, colega. Pois é, o Iratan deve aparecer aí também. E eles já têm trabalhado essa coisa. O que é que a gente pode dizer assim para esse povo, né? Meus amigos, o que é que a gente faz num momento que é inédito, de surpresa, imprevisível e angustiante, né? Frederico, a gente tem uma coisa que é importante, é lembrar que a história nos ensina muitas coisas. A gente está vivendo essa experiência aqui, então para a gente está sendo mais difícil porque a gente não está lendo sobre ela. Estudantes de psicologia, estudantes de medicina, estudantes de enfermagem, de fisioterapia, estudaram sobre a gripe espanhola, sobre a peste negra, sobre a gripe russa, mas a gente leu apenas, a gente não estava lá vivendo, como a gente está vivendo isso aqui agora. Então a gente está vivendo um capítulo da história que vai entrar para os livros de história. Tudo que a gente está vivendo está sendo único e está sendo história, desde o Papa fazendo um evento na Praça São Pedro vazia, as cidades inteiras com avenidas vazias. Eu lembro como, por exemplo, Hollywood pagava milhões para poder fazer uma cena na ponte de Brooklyn vazia em Nova York, e agora qualquer um pode passar com um drone lá, ou em Paris, pode fazer o que quiser, né, em Roma, ali no Sena, na França. Você tem várias cenas de vazio. Isso tem um impacto profundo. Mas respondendo um pouquinho sobre o que você começou a falar, sobre essa pressão, remédio esse, remédio aquele,
E aí nós estamos aqui com um grupo seleto de profissionais de saúde, que são pessoas que têm uma formação acadêmica consistente, com ciência, e a gente sabe que não existe fast food de ciência. Não existe. Por mais que a gente tenha muito mais resposta que a gente teria, que a gente teve quando teve a gripe espanhola, nós temos muito mais resposta, nós temos uma estrutura de saúde pública mais forte do que na época, nós temos tecnologia muito mais rápida, mas qualquer pessoa que entenda um pouquinho de vírus, de virologia, sabe que a dinâmica nunca é uma coisa que você em 6 meses tem uma resposta, uma cura e uma vacina. Existe aí ao longo de todas as pesquisas, nós precisamos de mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos para você ter criar uma sociedade que se torne imune. Então, aí você tem tanto que a revista Science publicou um artigo dizendo que provavelmente a gente vai ter entradas e saídas para o isolamento social intermitente até 2022, porque tem a segunda onda que na Ásia já está começando a acontecer, tanto que o presidente da China já fez uma fala no Partido Comunista dizendo que o povo chinês se preparasse para dias difíceis, porque vinha uma segunda onda, enfim. Para além das discussões políticas, muitas vezes empobrecida no mundo, a ciência e os vírus não vão estar não vão, sobretudo o vírus, ele não está nem aí para as discussões de esquerda e de direita. Não tem ideologia. Ele não tem ideologia. A ideologia dele, eu quero sobreviver e quero um organismo para sobreviver, nem que eu mate esse organismo. É assim que o vírus age, essa é a mecânica do vírus e ele vai agir desse modo. Então, assim, não adianta a gente ficar aqui, tudo bem que as pessoas podem fazer discussão, porque no início, o luto que a gente começou a perceber nas pessoas é o luto das coisas. O luto do shopping que fechou, da praia que eu não posso ir, do meu pai que eu não posso abraçar, dos meus amigos que eu não posso ir para comer uma pizza, para comer um bode lá em Fortaleza, né? Uma buchada gostosa. A gente está aqui com nordestinos, podemos falar nossa linguagem. Então, assim, a gente está ainda no luto das coisas. E no luto das coisas cabe uma discussão. Mas breve, e Fortaleza já está entrando muito nisso, é o luto de pessoas. E aí não tem discussão, é dor, né? E aí a dor do profissional de saúde, porque eu converso com vários amigos, eu comecei a acompanhar mais ou menos em dezembro o que estava acontecendo, pelos amigos que moram na China. Eu fiz uma palestra, inclusive para lançar esse livro aqui, lá em Milão, né, no Centro de Convenções de Milão, foi até traduzido para o italiano. E tem um amigo que mora em Milão, conversei com pessoas que moram nos Estados Unidos, e aquelas cenas iniciais, por exemplo, de pessoas cantando nas varandas, depois foi substituída por um silêncio, quando se percebeu que ia ser mais tempo, que o isolamento vinha mais tempo. Mas o que eu penso, a gente está falando muito para os profissionais de saúde, tanto psicólogos como enfermeiros, como médicos e médicas, enfim, é que eu, particularmente, me preocupo demais com vocês, me preocupo com meus amigos e parentes médicos e com vocês que estão nos escutando, porque eu sei o quão difícil vai ser para vocês, especialmente os emergencistas que estão ali na linha de frente, né? Porque por mais que haja um protocolo que diga que você tem direito de escolher A em vez de B, no caso de uma disputa por respirador artificial, a decisão é sua, né? E essa é uma decisão assim que o inteligência artificial faz muito bem, mas um ser humano não faz e fica bem. Eu sei que a gente vai entrar num período, quando a gente estiver no pique epidêmico no Brasil, do que a gente viu em vários países, que é economia de guerra. É você ficar como se estivesse numa fronteira de guerra. E você, às vezes, não tem nem tempo nem de elaborar a dor de sua decisão sobre uma vida e uma morte de outro, porque você já tem que decidir de novo. Você mal consegue comunicar a família e tentar acolhê-la, porque quando você está tentando acolher a família, doutor entubar outra pessoa, entendeu? Então, existe uma demanda, inclusive, de artigos científicos já sendo elaborados sobre o que a gente vai ter de rescaldo emocional dos profissionais de saúde no pós-pandemia. Como as pessoas vão estar destroçadas emocionalmente. O fato de que, por exemplo, tem amigos meus aqui de Campina Grande que eles, os que puderam, né, mandaram a família morar no outro canto, morar com os pais. Quando o casal é médico, eles ficam só em casa e mandam os filhos para outro canto. Quando só um é médico, aí todo mundo vai para um canto. Aí imagina a cena, você passa o dia no UTI, ou um dia numa emergência atendendo. Você vive aquela dor, aquela angústia imensa, medo de se contaminar, porque também é humano. Muitos profissionais de saúde estão se contaminando e morrendo, né? E aí você volta para casa, alguns passam na frente da casa, onde estão os filhos, dão um tchau pelo carro, conversam 5 minutinhos e vão para casa, depois de um dia de trabalho estressante e angustiante, ficar sós, né?
Então, e ainda tem uma coisa mesquinha, né? Porque eu estava conversando com alguns amigos e vi que está acontecendo nos Estados Unidos também, na Argentina também. E uma amiga minha conversou comigo que estava acontecendo com ela, né? Que assim, as pessoas aplaudem os profissionais de saúde numa determinada hora, mas os vizinhos querem que você more em outro canto, os vizinhos ficam com nojo de você, não querem que você entre no elevador, né? Não querem que você se muda do condomínio, vá para outro canto, você está colocando a gente em risco, né? Então existe uma coisa pública muito bonita, mas por trás há inclusive um projeto que está rolando hoje, uma assinatura no Brasil, para que se aprove uma lei que as pessoas que têm um parente um profissional de saúde que morreu durante o Covid tenham uma assistência financeira vitalícia aí, eu acho que uma pensão, né, por causa disso. Então, assim, é que se cuidar de muitas questões. Eu sei que todos nós estamos envolvidos, sabe, Frederico, de uma forma ou de outra, seja na linha de frente, como vocês e os outros profissionais que não são de saúde, mas que estão na rua, o motoboy, o cara da polícia, o que está consertando na internet, o da água, o da luz, quem está despachando num caixa de supermercado de farmácia, seja quem está em casa. Nisso o vírus é solidário, né? Para todo mundo. Não tem conversa. A chuva é a mesma, os barcos até que são diferentes, mas a tempestade é a mesma. E nós estamos redescobrindo a importância das pessoas, né? Exatamente. Eu estava no hospital essa semana. Sabe qual é uma das pessoas mais importantes hoje dentro do hospital? O pessoal da limpeza. E a gente também está descobrindo isso em casa, né? Em casa. Exatamente. Quando o cafezinho estava pronto. Aquelas pessoas que você passava e não falava, que nem dava bom dia. Nem via, era invisível, né? Invisível, as pessoas invisíveis. Hoje, se você não tiver a pessoa que foi lá limpar o leito, no quarto, não sei o quê, a coisa enlouquece todo mundo, né? Então, o que é que a gente pode tirar de bom, Rossano, desse negócio? Sempre que a gente tá adoro esse sotaque do Ceará. Esse negócio. Ei, macho. Ei, rapaz, menino. Meu amigo Braulio Bessa, quando a gente conversa. Campina Grande é um negócio de vice, né? Vice? Mas menino. Vice, mas menino, vice. Eu acho que a gente tem uma coisa que é muito importante lembrar. Primeiro é que o ser humano ele tem uma capacidade de encontrar recursos que ele nem imaginava que tinha em momentos difíceis como esse. A gente já passou por momentos muito mais difíceis do que esse, no sentido, por exemplo, a quantidade de pessoas que morreram durante a gripe espanhola foi muito maior do que o que a gente vai ter na nossa época. A diferença é que a gente apenas lê e agora está vivendo. Na Segunda Guerra Mundial foram 72 milhões de vidas que se perderam naquela época. E a gente se refez. A gente conseguiu. E o que é que fazia com que algumas pessoas que estavam dentro de um campo de concentração nazista, por exemplo, por que alguns se matavam, não suportavam a angústia, se jogavam nas cercas elétricas, provocavam os cachorros para serem comidos ou os soldados para levar um tiro, e outros insistiram em continuar vivo. E aí tinha um deles chamado Viktor Frankl, que era um discípulo de Freud, né, que percebeu essa dinâmica lá e descobriu que o que fazia as pessoas suportarem aquele ambiente, aquele lugar aparentemente sem sentido, era que elas tinham um porquê, um sentido que fazia elas suportar o como daquelas circunstâncias. Então, o que é que coletivamente nos faz vencer isso aí? Nós queremos que a humanidade sobreviva e vai sobreviver. Nós queremos que o menor número de pessoas morram e isso é o que faz com que profissionais de saúde todo dia se sintam, apesar da angústia das decisões que tem que tomar, se sintam assim, mas eu fiz o meu melhor hoje, porque eu sou humano, porque eu sou limitado, porque eu não sou Deus, e eu tenho que aceitar minhas vulnerabilidades e entender que tem um propósito. O propósito, por exemplo, de estar só em casa para que eu não contamine as pessoas que eu amo, né? O propósito da gente perceber que, certamente, isso é um consenso já, é até batido dizer isso, nós não voltaremos para a mesma sociedade que a gente deixou há mais ou menos alguns meses atrás. O mundo vai ser completamente diferente. Nós vamos ter que construir novas coisas e abandonar muitas outras. Outras coisas como, por exemplo, coisas que estavam incipientes, sendo formadas, agora ganharam velocidade. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui agora, um debate virtual, não é? Eu nunca tinha feito uma live na minha vida, que estou fazendo agora. Pois é, então assim, veja, uma coisa que agora vai ficar, porque as pessoas viram que é legal. Por exemplo, quantos contratos agora de palestra para mim vão ser virtual, né? Imagine, você não vai pagar o custo da passagem do palestrante, não vai pagar
a hospedagem, ele não vai sair da família, ele entra, eu estou aqui de bermuda, mas ninguém está vendo, né? Então faça a palestra. Eu não vou dizer que estou também, não, que eu não estou de não, casa. estou vendo que você está paramentado aí. Eu estou com quer dizer, você vai fazer uma entrega, as pessoas perceberam que é possível, inclusive, assistir aula, é preciso trocar informação. Eu fiz jantares com amigos virtuais pelo Zoom, todo mundo nas casas, gente conversando, botei todo mundo no computador, todo mundo conversando para diminuir a sensação de solidão. A medicina virtual, por exemplo, foi aprovada a lei, né, do atendimento virtual psicológico, médico, enfim, porque era uma coisa... Mas aí a urgência faz com que muitas decisões que demorariam muito tempo, porque gerariam muito debate, simplesmente o que acontecer. E uma vez que se conquistou isso, não vai voltar. Entendeu? Não vai. Não volta. Então, assim, obviamente que a gente está no meio de um processo que, por si só, tem uma carga de dor significativa, mas uma coisa também importante, como psicólogo dizer, é que eu não posso pegar uma experiência como essa, que ela é por si só dolorosa, e desperdiçar o aprendizado que ela me traz. Sim. Por exemplo, para os profissionais de saúde, quando eu atendia no consultório, eu atendia muitos médicos, muitos cirurgiões, que eram pacientes, né? E eu percebia como, obviamente, aí você sabe mais do que eu, por exemplo, você tem uma cidade como Campina, aí você, sei lá, você era cirurgião de cabeça, né? Neurocirurgião. E aí você tinha 2 especialistas, Campina com 300 mil habitantes. Depois Campina vai para 400 mil habitantes e 30 especialistas. Obviamente que a cidade não cresceu 30 vezes. Então você tem o mesmo público com vários especialistas disputando aquelas pessoas, os pacientes. Aí a renda vai caindo. E para compensar isso, o que é que a pessoa faz? Plantão atrás de plantão. Aí o convívio familiar vai para as cucuia. O cara ganha o dinheiro que não usufrui. O máximo é fazer uma viagem 2 vezes por ano para a Europa, Estados Unidos, comprar num outlet. E aí você chega e faz assim, cara, isso não funciona, isso não é suficiente. Não é? E agora a gente está podendo ver assim, olha só, o que está sendo importante para mim? Não é? Claro que os profissionais de saúde eles estão demandando a mesma carga ou até mais de trabalho do que antes. Mas mesmo assim as pessoas estão pensando, olha só, poxa, eu quero ganhar menos para ter mais vida. Né? Olha quantas coisas que eu tenho na minha casa que são supérfluas. Olha quanta roupa que eu não estou mais usando agora. Nem perfume eu estou botando, eu só boto desodorante. Né? Teve um dia que eu fui no supermercado com minha esposa e disse assim, rapaz, vou botar uma calça social, uma camisa de botão, porque nunca mais eu botei. Ela... Só que eu não fiz, eu disse só brincando, né? Porque assim, não tem um terno mais que eu use, tá? Blazer lá, então assim, a gente sabe que ressignificar e aprender diante de uma circunstância dessa é algo que a gente não pode desperdiçar. Não podemos ficar apenas com a dor. Temos que ficar, sobretudo, com o aprendizado. Outra coisa interessante, Sandro, nós temos estudantes, não, residentes, né, que são médicos, e diminuiu o trabalho, né, ou teve que sair de ambientes, ou os ambientes não estão iguais a que estavam. E eu sempre fico muito preocupado com esse pessoal, mas eu me corrija se eu estiver errado. É assim, é um momento para você refletir a sua vida, mas também para você focar no seu projeto, né? Por exemplo, se eu entrei em uma residência, por exemplo, em medicina de emergência, e eu estou nesse momento isolado, talvez uma coisa boa seja focar ali na leitura, naquelas dúvidas que você tem, né? Eu vi acho que algum colega seu, algum psicólogo dizendo, olha, você tem que botar um projeto na sua cabeça para passar o tempo, né? Faça um projeto, né? Então, um projeto que eu digo aqui para os residentes que estão me ouvindo, né? Vão estudar, porque estudar não vai matar ninguém, não, né? Então, assim, não sei se você concorda com isso, mas acho que esse momento de isolamento também sirva para a gente. Por exemplo, eu infelizmente não estou podendo estudar porque tem umas demandas de gestão várias, né, que a gente tem que fazer. Eu estou fazendo curso, treinando os profissionais médicos aqui quase todas as manhãs para poder colocar esse pessoal para fazer as intubações aí. Mas assim, eu queria poder estar em casa e estar estudando, aqui no computador, lendo, aprofundando aqueles temas que eu mais gosto, ou os temas que eu sou mais frágil, mais fraco, revisando e a coisa, né? Então, assim, eu acho que talvez uma coisa boa é a gente direcionar esse momento para estudar. Eu digo sempre, né? Comer engorda. Namorada custa dinheiro.
se encontrar, pega vírus. Então, rapaz, o jeito é estudar, macho. Eu entendo muito assim, Fred, que diante do que a gente está fazendo agora na nossa vida, do que a gente está passando agora na nossa vida, tenha dias que a gente não consiga ter foco de estudar, porque a gente também está tão preocupado, tão angustiado, vivendo tantas alterações emocionais. Eu digo que estar normal agora é o novo normal. Então, nós temos que aceitar a nossa instabilidade emocional. O que não quer dizer que isso vai servir de desculpa para eu não fazer nada, porque eu tenho que ter uma rotina, eu tenho que criar algumas circunstâncias. E qualquer um de nós sabe que um bom profissional, ele tem várias características, ele é construído de várias, digamos, variáveis. Por exemplo, um processo de humanização, uma ética profunda, um apuro técnico significativo. E tudo isso, sobretudo esse apuro técnico significativo, ele é conquistado com o que a gente chama de TBC. Tempo de bunda na cadeira, estudando. Como é que se forma um grande processo? Essa eu não sabia, não. Eu vou anotar essa, viu? TBC, tempo de bunda na cadeira. Como é que o cara passa no ITA, o pessoal aí de Fortaleza, que arrebenta no ITA? TBC. Não, o ITA pertence ao Ceará. A Fortaleza, é. Como é que Fortaleza. O pessoal... É TBC. O que é que faz uma pessoa passar num... Como dizer que é aquela piada, né? Qualquer burro faz medicina, mas tem que ser um burro inteligente para passar no vestibular de medicina. O que é que faz uma pessoa conseguir conquistar uma carreira de sucesso em qualquer área da vida dela? TBC. Por exemplo, muita gente vê esses livros aqui, né? Maior, escritório, e tem gente que quando eu tô fazendo live, você lê os estudinhos, li e confesso a vocês, muitos sem nenhum prazer, mas por necessidade, porque eu sou um hiperativo com déficit de atenção, então para mim dá trabalho o conhecimento, mas eu preciso do conhecimento para poder entregar o que eu entrego. Então, TBC, tempo de bunda na cadeira. Mesmo que eu leia 20 minutos, aí me dá uma agonia, eu levanto, vou ali, olho a varanda, eu moro no 2º andar. Aí eu vou, leio mais, entendeu? Mesmo sendo assim, eu vou fazendo do meu jeito. Mas todas as pessoas que querem se tornar bons profissionais, do mesmo jeito que o vírus não vai responder à urgência que a gente quer, porque a ciência leva tempo, eu não posso criar uma vacina que não foi testada o suficiente para que, ao invés dela curar as pessoas, ela adoeça. Isso é a regra básica da criação de uma vacina. Então, eu não posso... existe uma diversidade de organismos humanos que eu não posso simplesmente pegar e tá pronto, e vacinar e o povo adoecer em vez de ficar curado. Porque, afinal, quando é o próprio vírus atenuado, né? Do mesmo jeito que o vírus, o domínio do vírus e a criação de uma vacina leva tempo, e a gente não adianta pular etapas, não se pula etapas na vida. Ninguém se torna um bom profissional porque baixou um artigo no Google, não. Tem que ler. E não basta só ler, tem que estudar o artigo, porque ele lê uma coisa, decodificar os códigos linguísticos, qualquer um de nós faz. Agora, você pode pegar o artigo científico e dar para um cara que nem é médico, porque ele vai ler também. Agora, estudar o livro, estudar o artigo, ver várias vezes o aprimoramento técnico, por exemplo, cirúrgico, entubar uma pessoa, até que você faça que vire uma rotina, que fique, por mais que sejam traqueias diferentes, você consiga ter uma destreza, leva tempo, começa com o estudo, né, do processo, até que você coloque aquilo como uma técnica viável para você. Então, apesar de nós estarmos oscilando emocionalmente, eu passei por isso, até porque minha esposa disse que eu surtei antes de todo mundo. Porque como eu estava conversando com vários amigos que estavam em outros países, eu percebi o cenário com uma certa antecedência, né? E aí eu comecei a ficar mal com antecedência, porque eu comecei a ver as crises emocionais que viriam para as pessoas aqui, e também sabia das crises financeiras que viriam e que vem depois, porque a gente está vivendo agora o que a gente chama, quem é médico, quem entende mais do que eu, a gente está vivendo agora o que a gente chama de um processo intenso e agudo, e quando terminar nós vamos ver uma experiência extensa e crônica, né? Que é o que vem depois, em crise econômica, tal, as angústias, o rescaldo emocional dos profissionais de saúde que vão sair combalidos desse processo todo. Então, essas duas dinâmicas de estar no momento intenso e agudo para depois ir para o momento extenso e crônico, significa dizer, do mesmo jeito que vai demorar para a gente encontrar uma solução de vacina, ainda tem, sobretudo depois, vai demorar para recuperar a economia. Porque você imagina nos Estados Unidos, na época da 2008, quando teve aquela crise econômica que fechou o Lehman Brothers por causa dos subprimes que foram criados ali na bolsa por pessoas muito más, assim, infelizmente deu aquilo ali tudo, teve 500 mil pessoas demitidas dos Estados Unidos, né? Hoje está sendo 1 milhão por dia. Eita, então nós vamos ter uma coisa muito mais severa do que a quebra da bolsa de 29, que gerou a Grande Depressão. Certo? Então, assim, a gente tem que... E aí qual é a grande questão? Que é uma questão que é muito importante a gente falar aqui aproveitando. Porque eu não gosto de ser a fala do apocalipse, mas também não gosto de dourar a pílula, porque a gente tem que ter resposta para a vida, né?
Você não pode chegar para um paciente e fingir que ele está bem, senão você não vai poder cuidar dele a contento, não é verdade? Então, o paciente está grave, mas nós temos recursos. Então, vamos focar nos recursos. Primeiro, é que esse vírus, de forma muito cabal, mostrou que o que a gente está vendo na experiência coletiva, logo a solução tem que ser coletiva. Nós vamos ter que sair com certos aprendizados, entre eles uma profunda solidariedade, porque tem pessoas que nós conhecemos que hoje estão dando cesta básica, que talvez daqui a um ano esteja pedindo uma cesta básica. Então, vai mudar muito essa realidade. Tem pessoas que hoje, tem empresários que desde que começou o fechamento do comércio não dormem, porque todo dia vê o seu negócio sendo derretido, né? E quando voltar, por exemplo, as experiências em alguns países já, abre o comércio, mas o povo não volta para comprar não, porque o povo volta com medo de uma segunda onda, se vai ficar empregado. Isso tipo, tem dinheiro, né? Se tem dinheiro, às vezes tem, mas tem medo de comprar, e aí o mercado de alto luxo cai, porque as pessoas vão priorizar coisas mais essenciais. Então não é tipo abrir o comércio, reinicializou como se fosse um computadorzinho da Apple, não. Sabe? Vai ser mais longo. Então, assim, tudo isso vai implicar assim, eu preciso manter minha saúde mental agora, durante e também, sobretudo, depois. Né? Então, esse cuidado. Por isso que eu criei um curso chamado Quarentena Sem Pirar. Você entra lá no rossandro.com/cursos e é um curso totalmente gratuito. Porque eu queria dar uma contribuição para as pessoas. Né? Então, eu todo dia tem aulas, tem lives e tem respostas 3 vezes por semana, de 1 hora na live para os alunos, para que as pessoas tenham acesso a conteúdo na área do comportamento emocional para ajudá-las. Então, são quase 3 mil pessoas a cada momento na live, com uma média de audiência de 40 mil pessoas por live, que é justamente para que a gente possa ter uma entrega. Cada um está tentando, por exemplo, a gente está fazendo agora, você está fazendo isso, tentando entregar ao seu público e tal. Né? Eu acabei de fazer uma live agora antes de você, eu acabei de fazer uma live com a doutora Priscila Medeiros, que ela é oncologista e pós-graduada em cuidados paliativos pela Harvard Medical School, falando sobre os cuidados paliativos nesse processo, falando sobre um aplicativo de e-doctor que ela criou para ajudar a triagem para chegar nos profissionais de saúde, diminuir a demanda para o que é o chamado o doutor presente, né? Que eu até divulguei no meu stories do Instagram pessoal, Rossandro Klinger, para que as pessoas tenham acesso. Então, a gente tem que pensar assim, criar soluções, em focar no que a gente vai fazer, em construir certas possibilidades. Isso aí que é essencial, né? Nós vamos sair, o mundo vai sair melhor depois disso? Eu acho que sim, mas antes piora um pouquinho. Não adianta a gente... não adianta a gente... É aquela experiência, por exemplo, você está numa relação tóxica. Já tá uma droga, tá horrível, né? Quando você separa mesmo, não piora muito? Dói, né? Mas depois você diz, rapaz, não estava mais funcionando, nem para mim, nem para ela. Foi melhor para os dois. Vou dar um exemplo mais comum. Como um negócio estragado. Quando a gente come uma coisa estragada, o que a gente começa a passar mal? O que a gente faz? Toma Sorrisal, toma coisa, toma Dramin, faz tudo para não vomitar, né? O que a gente faz? A gente reza, faz uma promessa. Só melhora quando? Quando vomita. Não é? Por mais que o processo seja horrível, a gente já sabe. Se você, inclusive, provocar logo, mais rapidamente o mal-estar vem, mas mais rapidamente a melhora vem. Então, a gente está passando por um processo de expurgo. Vamos imaginar a Terra como um ser vivo, Gaia, como dizem, né? E esse ser vivo estava muito cansado da forma como a gente estava vendo a experiência na Terra. Tanto que bastou um mês, vários ecossistemas estão sendo regenerados, né? A gente viu tartaruga na Baía da Guanabara chegando na cabeceira da pista do Santos Dumont. A gente viu pássaros, peixes em Veneza. A gente está vendo, quer dizer, o vírus assim, fica em casa para ver se a gente restaura o planeta, para ver se a gente acaba de uma vez, seus danados aí. Eu estou chamando de vírus da correção. Porque nós estamos corrigindo tantas coisas. E assim, principalmente dentro do sistema público de saúde, aqui mais especificamente, o sistema público de saúde vai sair, mas muito, muito, muito melhor do que ele valorizado, né? E valorizado, respeitado. Né? Inclusive sendo referência para o mundo, o SUS. Exato. Porque tem países que não tem nada disso. Porque tudo que estão fazendo hoje eram coisas que eram para ser normais de estarem fazendo. Né? Então, por exemplo, Fortaleza abriu 300 leitos, 500... Eram os leitos que faltavam mesmo. E que tomara que fique depois, né? Que ninguém feche. Né?
Exato, difícil. Que era os leitos que a gente reclamava dos pacientes que estavam nos corredores dos hospitais, que é a coisa que a gente vive há muito tempo lutando para acabar. E aí vem um negócio e diz, olha, agora não vai ter mais não, tem que tirar. E acabou o corredor, acabou tudo, e tem que vir esse pessoal agora da infecção para tirar. Então, assim, compraram 600 respiradores, né? Quer dizer, era o que faltava, que era para ter e não tinha. Então, assim, ele está corrigindo, né? Essa é a parte, assim, se a gente pode falar a parte boa, está corrigindo o sistema de saúde obrigatoriamente. Né? E tem uma coisa que eu até recomendo para as pessoas assistirem, tem uma fala do... Barack Obama falou sobre isso também, mas depois teve um TED Talks de um branco, criador da Microsoft. Não é o Steve Jobs, que é da Apple. Deu um branco agora o nome dele, meu Deus, agora. Caramba! Alguém diz aí. Alguém diz o nome do criador da Microsoft, que deu um branco agora. Bill Gates! Bill Gates. Isso é o alemão querendo chegar perto, mas eu não deixo. Sai Alzheimer. E o que o Bill Gates fez? Ele fez um TED Talks. Vocês que estão nos assistindo, é só colocar depois de terminar a live. Exatamente. Obrigado, Bill Gates. Então, veja só. É só você colocar no YouTube, quando terminar essa live, assim. Bill Gates, TED Talks, vírus. Vai aparecer ele dando uma palestra há 4 anos atrás, exatamente há 4 anos atrás, prevendo essa pandemia. Dizendo, nós vamos ser vítimas de um vírus que pode, inclusive, ter como consequência as pessoas serem assintomáticas e transmitir. Ele vai gerar um caos econômico na saúde mundial. Se nós começarmos a prevenir agora, nós vamos ter que criar um sistema global de saúde que vai custar bilhões. Mas se nós não fizermos isso, nós teremos prejuízo de trilhões. É exatamente o que está acontecendo. E aí o que é que acontece? Inclusive eu estava assistindo hoje uma entrevista de Yuval Noah Harari, que é o historiador israelense, que é a figura mais respeitada do mundo hoje, mais ouvida... Dos livros, o Homo Sapiens, Homo Dio e 21 lições do século XXI. Ele estava dando entrevista hoje numa TV da Índia, e eu gosto de escutar o inglês indiano. E ele estava dando entrevista e ele disse assim, olha, a gente tem que ver o seguinte, esse processo que a gente está enfrentando vai ser mais comum agora. Temos uma população de bilhões de habitantes, temos trilhões de vírus na natureza esperando uma oportunidade para entrar em contato com o corpo humano e mutar. Então é provável que pandemias comecem a vir com muito mais frequência do que já vieram no passado. Então nós precisamos agora pensar em ter uma solução coletiva para que a gente tenha uma forma, por exemplo, se a gente tivesse, vamos imaginar que Fortaleza tivesse 15 mil respiradores e um sistema de saúde robusto, ninguém ia fazer isolamento social. Não é verdade? Porque a gente ia continuar funcionando e os contaminados iam chegar, iam ser assistidos e iam voltar. Como a gente não tem, porque a gente não se preparou, apesar de todos os avisos, nós temos que ter um profundo prejuízo econômico de trilhões, que vai fazer a gente voltar mais ou menos à economia do ano 2002, segundo alguns pesquisadores, né? Porque a gente não preparou o sistema, que fica o aprendizado, para que a gente prepare um sistema robusto, né? Para que uma outra coisa dessa acontecendo, a gente tem como manter as coisas. Sandro, você quando fala assim, vamos ter um coletivo, eu estava pensando aqui uma coisa, vai ter diferença muito, talvez, dos países nessa coisa do coletivo, né? Por causa da educação, do nível cultural, nível educativo, né? Acho que o Brasil talvez sofra um pouco mais do que os outros, porque a gente tem um desnível muito grande, né? Nessa parte educativa, nessa parte social, a gente tem várias coisas tão desiguais, diferentes, né? E quando você fala assim, coletivo, eu digo, olha, mas quem é o coletivo nosso, né? O coletivo nosso é tão específico, tão variado, heterogêneo, que a gente vai ter que sofrer talvez até mais um pouco que os outros países que já têm um nível mais homogêneo de que é que você acha? Quando eu falo no coletivo para o vírus, eu falo de uma solução global para a pandemia. Isso aí vai ter que ser global. Uma resposta global vai ser mais eficiente. O que vai acontecer no Brasil está acontecendo. A gente está vendo a explicitação de 2 Brasis. Existe um povo solidário, mas uma nação com pouca educação, né? Exato. Então, obviamente que na recuperação, tanto agora dentro da pandemia como no pós-pandemia, a nossa fragilidade intelectual vai mostrar o preço que a gente vai ter que pagar. Nós vamos pagar um preço por nossa
por nossa indisciplina, por nossa irresponsabilidade com a educação. Inclusive, a gente está no momento em que a ciência estava sendo acusada, rechaçada e ridicularizada, né? E agora ela é a salvadora da pátria, como o mundo é irônico, né? Como o vírus nos tornou cínicos. A ciência que era, não, a Terra é plana, não sei o que, não, agora, né? Quer dizer, as igrejas todas estão fechadas, porque sabem que tem que realmente ouvir o que está dizendo as ciências do conhecimento na área da medicina. Graças a Deus, porque na época da gripe espanhola, o povo foi para as igrejas com medo, porque achava que era o demônio, e morreu mais gente. Rezar para Deus se livrar. Então, assim, né? Então, quer dizer, há um consenso. Um ou outro religioso tenta burlar o esquema, mas a maior parte está percebendo a seriedade da questão. Então, só que nós temos aqui, o Brasil não tem nenhum laboratório nível 4, nós somos a 8ª economia do planeta, sem um único laboratório nível 4. Nós temos PhDs e doutores indo embora porque não há investimento, porque não tem laboratórios, porque não tem insumos de pesquisa, bolsas cortadas. O custo disso quer dizer que até as máscaras são feitas na China. Eu sei que, por exemplo, muita coisa vai ter que ser repensada. Como é que você vai concentrar toda a produção de insumos médicos num único país? Não tem mais nem computador sendo fabricado, porque é tudo feito lá também. Então vai haver uma revisão da globalização, da terceirização. Não é que você vai acabar com a globalização, porque tem coisa que não dá para voltar, entendeu? É impossível você imaginar que a gente agora vai produzir aqui tecnologia de ponta, não sei o quê, porque não dá. A gente tá no que se chama de pré-tech. Se a gente quisesse hoje se tornar um país tecnológico de ponta, a gente não tem mais o tempo para isso. A gente vai se tornar um consumidor. A gente pode ter algumas áreas pontuais que a gente pode se especializar, mas alcançar uma China e os Estados Unidos, uma Coreia do Sul, não dá mais. Qualquer pesquisador com bom senso sabe que o déficit educacional do Brasil vai mostrar sua força agora, e nós sabemos que, inclusive, a gente a grande questão, por que todo mundo que olha o Brasil de fora diz, mas rapaz, vocês têm tudo para ser uma potência, por que não acontece? A gente sabe, não acontece porque a gente tem um conjunto de variáveis, a gente tem um monte de virtude, como povo, nós temos um monte de virtude, nós temos defeitos. E como eu sou brasileiro, eu sou da família, posso falar da família. Se fosse um argentino, não deixava falar aqui não, mas a gente pode, a gente tá pau. Pois a gente ia dar cacete. A gente pode. Os argentinos podem falar da Argentina, nós podemos falar do Brasil. Nós temos duas questões aqui, que entre as muitas questões que a gente pode abordar, mas ainda uma profunda demanda ética em várias áreas do Brasil, política, acadêmica, comportamental, de entrega de todos os profissionais, não é só no campo da política, que a ética é uma discussão que precisa ser muito mais forte no Brasil, e uma questão estrutural de educação, né? Porque mesmo as escolas de ponta são escolas decorativas, de decorar conteúdo. Às vezes o cara passa no vestibular, mas não sabe mais nada, né? Porque ele foi treinado para decorar tal. Então, esse modelo de educação que faz com que uma Finlândia, um país desse tamanho, esteja na ponta do sistema, e a gente com 220 milhões de habitantes lá, nos últimos lugares aquela incoerência, né? 8ª economia do mundo, um dos últimos lugares na avaliação do PISA. Tomando uma PISA no PISA. Né? Então, assim, essa PISA que a gente toma no PISA vai mostrar como vai ser difícil o nosso surgimento. E talvez, do mesmo jeito que se percebeu como eram necessárias mais vagas de UTI, mais respiradores e mais leitos, que se perceba agora que é preciso também reduzir a educação e que se valorize a educação, que as pessoas percebam que não existe nenhum país até hoje, nenhum país que conseguiu ocupar um lugar de relevância na orquestração das sociedades globais sem educação. Então a gente não vai inventar a roda. Essa jabuticaba nós não vamos vender. Se tornar um país desenvolvido sem educação. É impossível. E a gente ouve desde criança essa história, né? A educação é tudo, mas nós fomos enganados até agora, né? Porque a educação, e essa educação não vem, e aí tá aí a PISA do PISA e etc e tal, né? É um negócio, é um país tão maravilhoso, esse Nordeste tão gostoso nosso aqui, na João Pessoa, Campina Grande, Fortaleza. Nós temos tanta coisa boa, né? Mas não conseguimos ainda formar, não sei se essa relação causa e efeito, bons políticos ou bons pessoas que fizessem leis, que fizessem estrutura, planejamento, né? Você falou de planejamento aí, que o Bill Gates falou, mas não tem planejamento para nada, né? Eu disse, olha, tem que começar... Vamos planejar a saúde aqui da agora para frente, para daqui a 50 anos.
vamos parar agora e começar a projetar a educação daqui para 50 anos. Mas eu não sei, eu não vejo essa perspectiva de o cara dizer porque... assim, vamos agora, fazer agora para 50 anos. Não quero agora não, vamos deixar aqui para os meus netos aqui para 50 anos. A gente tem projetos de poder, não projeto de política a longo prazo. Né? O prefeito, o governador, cidadão. O presidente, eles estão pensando apenas em marcar a gestão deles com alguma obra que lembre deles, e não que crie uma estratégia para o futuro. Então aí a gente tem aí também repactuação do sistema federativo brasileiro, os estados estão esgotados porque o nível de investimento é muito baixo, tem pouco dinheiro para investir. Quando você vai para o outro lado, você também descobre que não é tão simples. Às vezes o cara até quer planejar para 50 anos, mas ele mal consegue pagar a folha de hoje. Tem estado que não consegue mais nem pagar a folha. Então, tem tantas variáveis que talvez essa crise ela chacoalhe de tal modo a gente que não tenha como não ser uma solução a partir de então. Você sabe qual seria, talvez aí vi falar, mas a gente nunca acreditando, a gente está tão desacreditado em política. Eu acho assim, eu fui para uma entrevista, inclusive, com o Dr. Drauzio Varela, e eu disse assim, a maior ação de saúde que a gente podia fazer hoje no Brasil era o quê? Embaixo da terra. Era o saneamento básico, que mais de 50% da população brasileira não tem. Pois não, mas não fazem. Não fazem há 100 anos, desde o Cabral. Né? Quer dizer, uma coisa que não dá ibope, não sai no jornal, não vai dar live, provavelmente. Né? Nem like. Dizer, olha, eu fiz aqui em Cano, esgoto nem aqui para fazer né? cocô. Não vai, né? Mas seria uma das ações mais poderosas, talvez, que inclusive, subiu o nível, né, de saúde do país. E realmente é um país bonito e difícil, né? Muito complicado. Mas a gente tem que vencer, tem que continuar, tem que... os meninos que estão ouvindo aí, esse vírus vai passar, vai vir outros. Eu sempre vejo assim, sabe? Eu sempre vejo assim, Frederico, quando as coisas que fazem com que eu não desanime, quando eu estou querendo me desanimar, especialmente com o Brasil, né? É sempre fazer uma perspectiva mais histórica. Porque, por exemplo, o Brasil que eu conhecia na minha adolescência dos anos 80 é muito melhor o de hoje. Então, assim, do mesmo jeito que o de hoje é melhor do que o dos anos 80, que tinha educação para poucos, ela é universal. Ela pode não ser boa, mas ela já é universal. Então, a gente conquistou ela se tornar universal, agora vamos conquistar agora a etapa é se tornar boa, né? Então, a gente está... Então, por exemplo, tem cidades que conseguem isso, como aí no Ceará tem cidades que se destacam para a educação pública, né? E que estão se tornando referências. A verdade é que a gente gostaria, como brasileiro... Que fosse mais rápido. Que virasse uma Suíça para amanhã, né? Mas talvez a gente tem que passar ainda na curva do bojador para chegar a esse ponto. Mas, assim, a gente olha para essa perspectiva e vê assim, como já melhorou. Por exemplo, a gente é da época que ninguém prendia nem vereador. E hoje se prende até presidente. Então a gente melhorou. A gente é da época que eu via em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Hoje mete lei, mete cadeia, marido da PEN tem delegacia especializada. Então, assim, se eu olhar para o hoje e só agora e concentrar nos erros, eu entro em pânico, em causa e desisto. Espera aí que eu vou ali morar com Mickey em Orlando. Se eu olhar a coisa de uma perspectiva mais histórica, eu penso, não, melhorou, muitos são responsáveis por isso e agora é a minha vez de contribuir para o país melhorar naquilo que eu puder. E é assim que se constrói uma sociedade que vai se aprimorando. Esse é o chamamento que nós estamos recebendo. Vocês, agora profissionais de saúde, num momento grave e urgente, né, fazer essa contribuição e todos nós aproveitarmos e contribuirmos. Claro que vai ficar mais fácil quando a gente sair dessa polarização He-Man contra o Esqueleto, Thundercats contra Murrap, contra Frajola, Smurf contra Gargamel, que eu não aguento mais. Mas apesar disso... A gente vai eu ainda sou do tempo Tom e Jerry, viu, cara? Tom e Jerry, exatamente. Pipi e Frajola, né? Então, quando a gente sair desse mundo muito maniqueísta, que não é só o Brasil, nos Estados Unidos está assim também, em vários países está esse maniqueísmo, são ciclos históricos que a gente está revisitando agora, verdade. Mas a gente sair e para procurar, apesar das diferenças, trabalhar os pontos de consenso para que a gente busque as soluções que a gente necessita, porque o vírus, como a gente começou brincando, ele nem é de direita, nem é de esquerda, nem é de centro. Ele não respeita a ideologia política. Não quer conversa, não. Não respeita se é parlamentarismo, presidencialismo, ditadura. Ele pegou na China, que é ditadura, foi para o parlamentarismo inglês, chegou na democracia americana, vê que o vírus realmente não tem fronteiras, né? Quase mata os guerreiros italianos, né? Exatamente. Exatamente. Tudo lá.
Rapaz, vamos para frente. Ô, Sandro, você mora em Campinas? Campina Grande. Moro em Campina Grande. Fui muito a Campina Grande aí, andava muito em Campina Grande. Quase todo mês eu ia aí. Tinha um tio que morava aí. Pois tem que voltar para São João agora. Só que talvez esse ano não tenha mais, né? São João só se for por lá. Não, eles parece que postergaram para setembro, mas eu acho que, inclusive por questões epidemiológicas, vai ser enviava um evento de massa grande. Acho que eles vão cancelar. A Olimpíada foi cancelada, né? Então, eu acho que esse ano não vai ter nenhum grande evento mais. Não. Né? Eu acho até que as palestras que eu tinha marcado para fazer em grandes eventos, elas foram completamente postergadas para 2021. E algumas que são para grupos menores, corporativos, elas estão sendo mantidas para o segundo semestre em observação. E muitas vão ser virtuais, porque a demanda das empresas continua existindo, a angústia dos profissionais em várias corporações está muito grande, seja em casa, seja na volta. Então a demanda ainda vai existir, mesmo que nesse processo agora virtual que a gente está vivendo, né? No começo eu estava totalmente travado aqui, agora eu estou falando como se você estivesse aqui tomando café comigo na sala. A gente vai aprendendo com o processo. Ô, Sandro, para a gente chegar no nosso final, diz uma mensagem aí para esses profissionais de saúde, para as enfermeiras, para os emergencistas, para os psicólogos. Eu deixo aqui minha homenagem a todos, né? Todos os profissionais de saúde que hoje estão, que já eram essenciais e que já faziam um bom trabalho, né? Mas que agora estão talvez sendo reconhecidos, né? A gente sabe, eu trabalho no sistema público há 30 anos, né? E a gente vê psicólogos dedicados, enfermeiros dedicados, técnicos dedicados. Nós temos tantas pessoas, profissionais de saúde, que foram muito tempo maltratados, né, pelo sistema público ou pelo sistema privado. E hoje, de qualquer maneira, o vizinho querendo bater, mas de qualquer maneira, eu não gosto da palavra herói, sabe? Eu acho que é uma coisa, é o nosso papel, não é ser herói, mas que essas pessoas possam, que as pessoas tenham uma percepção melhor do trabalho e da importância dessas pessoas no dia a dia, né? Que isso fique, né? Talvez seja um legado bonito que vai ficar dessa confusão toda, é a importância dessas pessoas dentro dos hospitais, né? Para a vida, para as nossas vidas, né? Dá uma mensagem aí para esse pessoal. Claro, primeiro lembrar o que você falou, agora a gente está revalorizando as pessoas que estão ao nosso redor, o maqueiro, a pessoa que higieniza a sala de cirurgia, o instrumentador, todas as pessoas têm uma importância muito importante e nós vivemos num ecossistema sem o qual nós não funcionamos, porque nós não somos, né, independentes, nós somos interdependentes. Mas uma coisa que eu quero dizer é que primeiro eu quero agradecer, realmente, reconhecer e agradecer, dizer que vocês não podem desistir, porque eu sei que tem hora que dá vontade de pensar em desistir, mas é preciso que vocês estejam aí, porque alguém que vocês amam também vai chegar e vai precisar do serviço que vocês estão prestando. Que a gente sempre termina vencendo, alguns vão perder, alguns vão morrer, mas a humanidade sempre vence. A história humana mostra isso, nós somos extremamente resilientes, flexíveis e adaptáveis, nós vencemos a evolução das espécies, não porque somos os mais fortes. Se fosse os mais fortes, quem estava falando aqui com você agora era um Tiranossauro Rex, não é? É um ser humano pequenininho, completamente vulnerável, que um vírus mata, mas que junto responde, reage e vence. E nós vamos vencer mais uma vez. Nós vamos sair mais fortalecidos mais uma vez. Precisamos ter um pouco de paciência, porque o tempo não é como a gente quer. Ainda vai ter muitas dores de vários níveis, emocionais, financeiras, de saúde pública. Muitas dores ainda vão vir, mas a cada rescaldo de dor que a humanidade sai, ela sai mais fortalecida. Nos escombros da Segunda Guerra Mundial, depois de 72 milhões de corpos em chão, né, sangrando todo o continente europeu, se criou a ONU, a Unesco, a Organização Mundial de Saúde, o mercado comum europeu, que depois deu origem à União Europeia, porque eles perceberam que ou eles se juntavam, ou eles se maltavam novamente. Certamente, ao final disso, algumas pessoas vão permanecer egoístas, alguns países vão permanecer como são, mas a maioria certamente vai sair transformada para melhor. Eu acredito nisso também. Eu acredito que, como esse vírus corrigiu várias coisas, também vai corrigir alguns desvios dos nossos corações, né? Que a humanidade como um todo possa realmente ter melhorias importantes no pensamento, na distribuição, né? Menos egoísmo, essa coisa toda, mais solidariedade.
eu acho que um ponto forte vai ser a solidariedade da humanidade, porque esse vírus nos obriga, né? Nem que a gente queira, não, nos obriga a ser solidários. E ele obriga você a cuidar do outro. Né? Porque não adianta eu estar com máscara e a outra pessoa não está, porque nós vamos pegar os dois. Exatamente. Então, todo mundo tem que estar se cuidando, Cuidado de todo você, mundo. eu. Né? Então, isso obrigou de alguma forma. E aí tem várias teorias de conspiração, né? Não sei se foi Deus que mandou para melhorar a coisa, não sei se foi... Né? Eu acho que se foi o homem que mandou... É um desperdício de tempo pensar o que aconteceu, né? Pensar no que a gente tem que fazer com o que está acontecendo. Isso, é nossa resposta à vida que é mais importante agora. Então, pessoal, muito obrigado a vocês, todos que participaram aí. Obrigado ao Sandro. Pai, foi um prazer muito grande conversar com você. Prazer todo meu, já gostava de você muito. E conversando agora com você, que eu adorei mais ainda. Né? Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho brilhante que você faz aí no dia a dia. Né? Você tem assim, a luz e a palavra muito gostosa. É muito bom ouvir você. Né? E a gente ficou assim, muito satisfeito. Espero que as pessoas tenham gostado. E aí, passar essa coisa toda, eu quero ir a Campina Grande para a gente conversar pessoalmente, se Deus quiser. Vai ser uma alegria. A gente se vê aí em Fortaleza, segundo semestre, com graça de Deus. Sim, vamos. Com certeza. Tá bom, meu filho. Um abração, Sandro. Obrigado, gente. Boa noite a todo mundo. Tchau. Boa noite a todos.